pessoal, sejam todos bem-vindos na ABP. Fala Gabriel Boa, no seu professor de contabilidade geral. Vamos explicar todos os elementos do balanço patrimonial, partindo dos ativos correntes, ativos não correntes, capital próprio, passivos não correntes, passivos correntes. Vamos explicar todos os elementos que estão dentro do balanço patrimonial. Então, se você é um estudante, é um profissional que desconhecem o balanço patrimonial, tendo em conta os seus elementos, os imobilizados, os corpóreos, incorpóreos, provisões, falando de existência, as contas a receber, contas a pagar, impostos diferidos. Então, esta é a tua oportunidade. Hoje vas aprender taxativamente, passo a passo, como então saber cada elemento do balanço patrimonial para então não ter dificuldade mediante essa demonstração financeira. Então, antes convidamos você a fazer subscrição no nosso canal, ative o sininho das notificações, uma vez que a tua subscrição nesse canal é o motivo do nosso sucesso, como sempre. O nosso sucesso é o vosso sucesso, a nossa alegria é a vossa alegria. Sem mais delongas, vamos nessa! Descrição: nome da empresa, balanço patrimonial em, valores expressos em, elementos do balanço. Ativos: é tudo que a empresa possui ou que pode trazer dinheiro, bens mais direitos. Dentro dele vamos encontrar os ativos não correntes, que são as coisas que a empresa possui e usa por muito tempo, mais de um ano. Nos ativos não correntes encontramos os seguintes elementos: imobilizações corpóreas, que são os bens físicos como terrenos, prédios, máquinas e equipamentos que são usados para o funcionamento da empresa. Imobilizações incorpóreas, que são bens não físicos como patentes, marcas e softwares. São coisas que a empresa possui, mas que não dá para tocar. Vamos encontrar os investimentos em subsidiárias associadas, que é o dinheiro que a empresa investiu em outras empresas. São como pequenas partes de outras empresas que ela possui. Ou seja, é como o dinheiro que a empresa investiu em outras empresas, como eu havia já dito, são como pequenas partes que a empresa possui em outras empresas. Outros ativos financeiros são investimentos que a empresa fez, como comprar ações ou títulos financeiros. Outros ativos não correntes são outros bens de longo prazo que a empresa tem, mas que não se encaixam nas categorias acima. Vamos encontrar o subtotal do ativo não corrente, que é a soma de todos os elementos do ativo não correntes. E assim por diante. Encontraremos então nessa mesma categoria os ativos correntes, que são as coisas que a empresa possui e que vão se transformar em dinheiro em até um ano. Encontramos os seguintes elementos: existências, que são os produtos que a empresa tem, mas para vender, como estoque, contas a receber. No caso, é outro elemento, que é o dinheiro que a empresa ainda vai receber de clientes, geralmente por vendas a prazo. As disponibilidades são as coisas ou são as quantias em dinheiro que a empresa tem no momento, como dinheiro em caixa ou no banco. Outros ativos correntes, estamos aqui a referenciar sobre outros bens que a empresa possui que serão usados ou convertidos em dinheiro em menos de um ano. Vamos encontrar o subtotal do ativo corrente, que é a soma de todos os elementos do ativo corrente. E assim por diante, encontraremos o total do ativo, que é a soma de todos os elementos e direitos da empresa. Subtotal de ativos não correntes, que no caso vamos encontrar, o total do ativo vai ser o subtotal de ativos não correntes mais o subtotal de ativos correntes. Aqui no capital próprio mais passivo, é como evidenciar como a empresa financia seus bens. O primeiro elemento, ou seja, vamos encontrar o capital próprio, que é o dinheiro que pertence aos donos ou sócios da empresa,
No capital próprio encontramos os seguintes elementos: capital, que é o valor que os donos investem para criar ou fazer crescer a empresa. Vamos encontrar também as reservas. São partes do lucro que a empresa guardou para usá-las no futuro. Resultados transitados. São lucros acumulados de anos anteriores que foram distribuídos. Por sua vez, também encontraremos os resultados do exercício, que é o lucro ou prejuízo que a empresa teve neste ano, retirado no apuramento do resultado ou na demonstração do resultado líquido do exercício. Vamos encontrar que o subtotal do capital próprio, que é a soma de todos os elementos do capital próprio. Aqui então encontraremos também o passivo não corrente. Passivo não corrente, no caso, são dívidas que a empresa só precisa pagar daqui mais de um ano. No passivo não corrente encontramos os seguintes elementos: empréstimo de médio e longo prazo, que são empréstimos que a empresa pegou e que vai pagar aos poucos em mais de um ano. Impostos diferidos. São impostos que a empresa adiou e só vai pagar no futuro. Provisões para pensões. São reservas de dinheiro que a empresa guarda para pagar benefícios de aposentadoria para os funcionários. Provisões para outros riscos e encargos. São reservas de dinheiro para cobrir possíveis problemas no futuro, como processos judiciais e mais. Outros passivos não correntes são outras dívidas de longo prazo que a empresa possui, mas que não se encaixam nas categorias acima. Subtotal do passivo não corrente é a soma de todos os elementos do passivo não corrente. E assim por diante também teremos o passivo corrente. O passivo corrente então evidencia todas as dívidas que a empresa precisa pagar em menos de um ano. Os seguintes elementos: contas a pagar, que é o dinheiro que a empresa deve a fornecedores por compras que ele fez a prazo. Por sua vez, também teremos aqui os empréstimos de curto prazo, que são empréstimos que a empresa precisa pagar em menos ou em até um ano. Então, parte corrente dos empréstimos de médio e longo prazo é a parte de empréstimos maiores de longo prazo que vence neste ano, enquanto que outros passivos correntes são outras dívidas e obrigações de curto prazo. Subtotal do passivo corrente é a soma de todos os elementos do passivo corrente. Então encontraremos o total do capital próprio e passivo, que no caso vai ser a soma do subtotal do capital próprio, subtotal do passivo não corrente e subtotal do passivo corrente. É muito importante lembrar que o total do ativo deve ser igual ao total do capital próprio e passivo. Isso significa que tudo o que a empresa possui é igual ao que ela deve, mais o dinheiro que os donos têm investido nela. Então esse é o modelo, ou essas são algumas explicações do balanço patrimonial. Então, estamos juntos. Bem, isso era isso. Até na próxima. Se tu ainda não fez subscrição no nosso canal, deves fazer porque a tua subscrição é muito importante. Estamos juntos. Até na próxima. Let's get it.